Sextou na Assembleia Legislativa. Sabe que nosso projeto Sextou, né? Já está acostumado, mas quero só reforçar aqui a ideia do Sextou, que a gente traga temas que têm a ver com qualidade de vida, com felicidade, temas que não sejam técnicos, mas que influenciem no nosso cotidiano. E a escolha desse Sextou, para mim, particularmente, é muito emocionante, porque a gente escolheu esse Sextou falar da consciência negra, do racismo, das belezas, da luta que se trava nesse país, para esse país ser um país que não tenha racismo. E para conversar com os servidores da Assembleia, conversar com você, eu convidei uma grande amiga, uma mulher super capacitada, professora da Federal, pós-doutora, tem um currículo enorme que até combinei, eu não vou ficar lendo o currículo dela, que se você for ler o currículo dela, passa o tempo todo falando do currículo dela. Estou recebendo a doutora, a professora Eugênia Portela. Eugênia, tudo bem? Bem-vinda ao Sextou. Obrigada, estou muito feliz, né, pelo convite, sempre uma honra estar com você, fazer parte da sua história, né, nossa amizade de tanto tempo, então estou assim muito feliz, honrada de estar aqui nesse dia de hoje. E já dá para ver, né, todo o visual que ela preparou aqui pra gente, né, as tranças, toda... Eugênia, vamos fazer o seguinte, eu quero aproveitar muito a tua presença aqui como estudiosa do tema, como uma figura comprometida, mas também quero uma coisa muito pessoal. Então, vou fazer uma pergunta que você deve estar acostumada a estar respondendo, né? Quando é que você se descobriu negra? Porque a gente sabe que nesse país a gente vai se tornando negro, né? A gente tem que enfrentar preconceitos, ligado ao nosso corpo, ao nosso cabelo. A gente tem poucas referências quando a gente era mais jovem, né? Agora nossos filhos têm, você que já é avó, mas a gente passa muito tempo da nossa vida sem ter referências positivas ligadas à raça negra. Como é que foi essa tua descoberta como mulher negra? Bom, ser negro no Brasil, a criança descobre que ela é diferente desde quando ela começa a frequentar a escola. Então, para mim, foi muito cedo isso, mesmo eu sendo uma boa jogadora de handebol ali no Paulo VI, os primeiros apelidos vieram, né? Então, todos os apelidos que todos sabem, mas o meu, especificamente, que eu não me esqueço, foi Urubu de Sunga, porque a gente jogava handebol com aquelas sunga curtas. Caramba, né? como é um apelido com tanta agressividade? Pois assim? Porque todo mundo jogava de sunga, eu jogava bem e aí já tinha rivalidade. Uma das formas de nos atingir é por meio da questão racial. Mas o compreender essa questão foi por meio do Grupo Tês. Eu ia com a minha irmã mais velha, Edna, que era militante na época, e ela me levava aos sábados à tarde, salvo engano, perto da rodoviária. Isso, na Cândido Mariana. E assim, a gente, na verdade, nossas histórias se cruzaram em algum momento, mas mesmo eu não sabendo do que era o movimento, eu não tinha assim, uma compreensão ampla, mas ali foi onde nós começamos realmente a conhecer, ela me apresentar Henrique Cunha Júnior, Aleixo Paraguaçu, né? Você com a sua presença, a sua história já ali na vivência toda. Então, a minha vivência de militância, ela vai se dar já na academia. Eu não tive uma vivência de militância fora da academia, como vocês tiveram no Grupo Tês. Só me permita, desculpa te interromper, só para situar quem está nos acompanhando, Grupo Tês é Grupo de Trabalho Estudo Zumbi, é o primeiro grupo urbano aqui no Mato Grosso do Sul de combate ao racismo. Eu tive a honra de ser o fundador, já nos idos de 1985. Isso mesmo. O Grupo de Trabalho Estudo Zumbi. Continue, Eugênia, por favor. Isso, então assim, uma coisa é você se descobrir e compreender que, infelizmente, a desigualdade racial, existe a desigualdade social, mas a desigualdade racial é o que é latente na sociedade brasileira. Agora, esse fortalecimento identitário se deve muito pela minha mãe. Então, a minha mãe é uma baiana, hoje já falecida há algum tempo, mas ela sempre nos incentivou muito ao estudo. Na verdade, todas nós entramos na escola já sabendo ler e escrever, e por ela ter sido a tal das madrinhas que levava as afilhadas, mas que não queria nada de cuidar como afilhada, foi empregada mesmo, né? Das madrinhas na Bahia, Salvador, aqueles lugares todo lá, e ela não querer isso para as filhas. Então, ela incentivar ao estudo, né? A ser, eu acho que é esse meu estilo, eu herdei da minha mãe. Eu não ia dar aula em qualquer lugar que eu trabalhei, na periferia, eu sempre... ela dizia assim, se apresente, né? Mas um pouco era
desse medo do preconceito, do racismo, né? Então, a gente acabou, no fim, trazendo isso muito do estar com o cabelo arrumado, a gente ia com o cabelo todo trançado para a escola, a roupa toda engomada, né? E aí, muito cedo para nós, você compreende que você é diferente, compreende o racismo pela cor da sua pele, pelo seu cabelo, pelo incômodo que você causa nos lugares onde você estuda ou trabalha. Eugênia, acho que uma coisa que eu queria que você aprofundasse mais é que a experiência em relação ao racismo difere de homens e de mulheres, né? Sim. A mulher negra, ela tem desafios que o homem negro pode ser solidário, mas não consegue compreender. Então, dá um pouco para a gente da tua vivência e também agora como intelectual da questão da mulher negra. Como é que se dá essa questão para você? A mulher negra, nós herdamos toda a ideia da colonização, da mulher negra escrava, escravizada, e a que serviu a mulher negra historicamente nesse país. Então, a mulher negra não era só a mulher que fazia o trabalho doméstico de cuidar das crianças. Nós sabemos que a questão da sexualidade, que ficou introjetado no imaginário social, de que a mulher negra é quente, é fogosa, ou da mulher negra disponível. Então, isso ficou muito marcado nas novelas da Rede Globo, a mulher negra no quartinho, o patrão indo lá visitar, o filho do patrão indo lá dormir com ela. E isso a gente herda. Infelizmente, eu poderia relatar aqui N situações, mas acho que uma que marcou muito, porque marcou meu marido também, que é um homem branco, foi nós chegarmos num congresso na Bahia, Congresso de Pesquisadores Negros e Negras, nós ficamos hospedados ali na Barra da Ondina, e nos hospedamos, saía, voltava, mas uma noite que a gente estava voltando, um dos rapazes da recepção o abordou e disse que ele não podia levar a garota de programa para o hotel. Então, por ser um homem branco com uma mulher negra, automaticamente, estava naquele período que o Ministério Público estava coibindo as viagens turísticas para o Brasil, que era com sexual, né? Sexual. E ele ficou assim, estarrecido. Isso em Salvador. Isso em Salvador. E num congresso que o teu esposo, que eu conheço, foi te acompanhar. Sim, ele foi me acompanhar. E você foi barrada, suspeita que era uma garota de programa, né? E aí ele ficou muito nervoso, eu falei, olha, não adianta, assim, porque o imaginário social em Salvador, a realidade deles é essa, né? Então, assim, para nós, mulheres negras, você falou do homem negro, tem um amigo meu que fala, Eugênia, toda vez que eu chego, eles acham que eu sou pastor. Quando eu chego de terno e gravata, eles nunca vão falar que eu sou um doutor, quem é o senhor? Então, para a mulher negra tem muito isso, né? A mulher negra ser aquela que está disponível, e muito do imaginário social a gente ter que lutar e provar a sua intelectualidade, a sua capacidade de pesquisa, né? Mas infelizmente o nosso corpo e essa história chega antes do que a nossa presença enquanto pesquisadora, por exemplo. Eugênia, está muito em ascensão o que a gente chama de feminismo negro. Sim. Não sei se você tem tido contato com essa literatura, mas eu particularmente li muito a Grada Quilombo, a Chimamanda, que mulheres que, inclusive, eu vou pegar a questão da Chimamanda, ela é muito interessante porque ela enfatiza muito a questão da estética também, né? Ela se coloca como e reivindicando essa beleza negra também, né? Entre outras coisas, né, que ela coloca, né? É assim, para nós que somos mulheres negras, acaba no fim muitas categorias não interessando. A questão da sexualidade, a desigualdade do emprego, a renda, a mulher na política, as políticas afirmativas para acesso de mulheres negras em cursos que elas não estavam antes, como a engenharia, né? Então, assim, acaba que essas categorias vêm até nós, não precisa a gente ir até elas. Mas a minha compreensão do feminismo e o questionamento que eu sempre fiz relacionado ao feminismo negro é que o feminismo negro ele não veio no mesmo tempo do feminismo da mulher branca. Aquela luta, aquele filme As Sufragistas, lindo, maravilhoso, a luta pelo direito ao voto. Mas todas aquelas fotografias que você pega não tem mulheres negras. Aonde que estavam as mulheres negras quando as mulheres brancas foram lutar por igualdade de direito? As mulheres negras estavam na casa delas, cuidando da casa e de suas crianças. E isso é muito forte, o tal do emprego doméstico no Brasil, que há pouco tempo foi regulamentado. Você tem uma formação jurídica, sabe que a Eugênia, a doutora Eugênia, chama de Eugênia que é a amizade, né? Essa maneira mais informal, mas a Eugênia é formada em pedagogia, letras, direito, então tem uma formação
bem interessante e você acompanhou o drama das empregadas domésticas a se virarem trabalhadoras. E também uma coisa importante para você que está nos acompanhando nessa reflexão da consciência negra, o papel que teve a mulher negra na abolição, né? E pós-abolição, né? Porque os homens, os ex-escravizados sem emprego, as mulheres negras foram lavar roupa, passar roupa, servir de empregada doméstica para segurar a família, né, Eugênia? A mulher negra sempre tem esse papel muito forte para tentar manter o núcleo familiar unido, né? Realmente. O que você traz do pós-abolição, que é o que nós colocamos dessa abolição inacabada, que nós tivemos a Lei Áurea, mas que não garantiu integração nem direito da população negra na sociedade brasileira. E todos aqueles registros da história fotográficos representam bem aquelas mulheres quituteiras, aquelas mulheres vendendo as cocadas, né, lá no Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador. Na cabeça, aquelas fotos lá. Realmente, a mulher negra ela sempre esteve presente nesse núcleo relacionado ao trabalho, né, quando você fala em desigualdade racial de emprego. E trazendo mais recentemente o caso da Covid-19, que a primeira pessoa que morreu foi uma mulher negra, porque a sua patroa chegou com a Covid, né, da Europa e passou para ela, e a patroa está viva, graças a Deus, né, não estou questionando aí que todo mundo tem que morrer, mas para você ver como é que isso deixa a mulher vulnerável, né? E a Covid foi um exemplo disso. Querendo ou não, as mulheres, sempre que há violência, sempre que há guerra, sempre que há pandemia, as mulheres são as mais afetadas e as mulheres negras estão aí, são a maioria. Foi o seguinte, a conversa está bem animada, vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouco a gente já volta com Sextou na Assembleia com a doutora Eugênia Portela. Sextou na Assembleia Legislativa discutindo consciência negra, racismo, luta, resistência, beleza negra, com a doutora, minha amiga, vibrante Eugênia Portela. Eugênia, eu quero te colocar algumas questões para você estar refletindo. Por exemplo, tem uma frase racista que eu convivi muito tempo, o tal do serviço de preto. E a gente, por ironia, durante 3 séculos e meio, quem trabalhou eram os pretos, as pretas, né? Como é que você lida quando você ouve essa expressão? Você já ouviu essa expressão? Faz tempo que eu não ouço, te confesso. Não sei se eu estou ficando muito otimista ou se os racistas estão ficando mais refinados, mas expressões como essa, serviço de preto, preto parado é suspeito, correndo é ladrão. Nas academias da segurança pública, a gente sabe que isso resulta, né? Você atira primeiro para perguntar depois. Como é que você lida com essas frases no cotidiano, já que você é professor e lida lá com formação de professores? Eu confesso que essas frases, elas estão cada vez mais sendo, as pessoas estão tendo uma consciência de que não é certo, disso não é certo falar. O mesmo ocorre com a mulher. Tinha que ser mulher, né? Tinha que ser mulher, dirigir, não aconteceu alguma coisa. Então, mas a sociedade acho que cada vez começa, e claro, isso muito pela nossa luta do movimento negro, luta por denunciar, né? Mas realmente é isso, nós fazermos um giro epistemológico dessa frase. Para mim é essa a proposta. Se é serviço de preto, é bem feito, porque foram os pretos que foram escravizados, foram as mulheres negras que tiveram seus filhos arrancados, inclusive quando amamentavam, para cuidar da casa dos seus senhores. Então, se foi serviço de preto, é bem feito, porque o trabalho do preto escravizado foi que construiu o trabalho e o sangue desse povo foi que construiu a riqueza dessa nação. Todas as pessoas que você vai ver, historicamente, as famílias nos cafezais, das fazendas de cacau, né, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, você vai ver que tiveram São Carlos, a Universidade Federal de São Carlos foi uma grande fazenda, né? Você sabe disso, que foi uma grande fazenda de plantação ali, onde tiveram... Não sabia, não. Sim, São Carlos, negros e negras. Então, se é serviço de preto, é um bom serviço, é um serviço bem feito. Mas dessa forma pejorativa eu não tenho escutado mais. Ou aquele, é um preto, a famosa é preto, mas é um preto de alma branca. A gente ouvia muito falar isso. Vixe, né? Quando eu era pequeno, até tinha que te interromper. O meu pai, já falecido também, meu pai era branco, minha mãe é negra, está viva, e meu pai me dizia,
quando você se formar, vai ser doutor, vão dizer que você é preto de alma branca. Você vai falar, ó, alma não tem cor, mas se tiver cor, é a cor da sua pele. Isso mesmo. Eu tenho uma... Como é legal quando a gente ouve essas memórias dos pais, né? Ensinando a gente a lidar com o racismo, lidar né? com o racismo. Então, assim, e aí, um pouco relacionado a essas frases pejorativas que historicamente nos marcaram, né, muito, e das pessoas que não tiveram acesso ao movimento negro ou que não tiveram pais e mães como nós tivemos a oportunidade de ter para rebater, para se fortalecer nessa sociedade racistas, mas são frases que, infelizmente, Benhur, eu vou tirar por um irmão meu, que é motorista de ônibus, é aposentado hoje, e ele brincava com as piadas racistas que faziam sobre ele. Né? Então, gradativamente, nós fomos conversando com ele para não aceitar esse tipo de piada. E hoje ele coíbe, né, os colegas quando ele vê esse tipo de brincadeira. Então, a formação é tudo, né? Eugênia, aí é a questão das pedagogas que você ajuda a formar. Como é que esse trabalho? Eu sei que você já me chamou para dar tantas palestras ao longo da minha vida. E a Eugênia, aquele tipo, quando ela te faz um convite, é bom você aceitar, que ela é firme. Conta um pouco do teu trabalho com as futuras professoras. Bom, eu tenho um orgulho enorme, porque nós somos apaixonados pela docência, eu sei das suas aulas, sei como é que é, você vai dar aula e dar aula. Eu dei aula para 2 filhos da Eugênia, os 2 filhos foram meus alunos na Gloriosa Católica no Direito. Isso, é difícil quem não foi seu aluno não te admirar. Então a gente vai para uma sala de aula e passa o recado mesmo. Agora, trazendo para a questão da visibilidade, é de suma importância, alunos do direito, ver você, um homem negro, com a sua formação e ser um professor, e para as acadêmicas também da pedagogia, ou educação física, a própria medicina, que eu tive a oportunidade de dar aula, ver uma mulher negra, né? Uma pessoa negra sendo formada por outra pessoa negra. Então, isso faz diferença por causa da visibilidade e a pessoa saber que ela também poderá chegar onde nós chegamos. Então, eu tenho, assim, se eu for falar de exemplos, eu tenho N, mas eu tenho de 2 na pedagogia, que hoje é professora concursada da rede municipal aqui, a Andréia, que ela não se via em condições de ser professora, porque ela é preta, até ela me ver numa sala da Uniderp, doutora Eugênia, dando uma aula para ela ali na Uniderp. Estou falando de uma particular. Tive a Fernanda, na Federal da Grande Dourados, que hoje é professora em Campinas, e ela negava o seu pertencimento, até me conhecer. Eu a via, verificava que ela tinha características, fenótipos de pessoa negra, mas ela alisava o cabelo, ela pintava o cabelo, ela clareava os olhos, ela usava lente e passava negando todo aquele pertencimento. Então, as pessoas do NEAB, do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, e quem a conheceu disse, a Fernanda enegreceu, aí a questão de enegrecer como algo positivo, a partir do momento que te conheceu. Que lindo esse verbo, enegrecer, né? Enegrecer, Deixa eu pegar um gancho aí para você, até aproveitar que a Nicole está aqui nos acompanhando, que trabalha comigo na escola, e está vibrando, vendo o olhar dela, mesmo com a máscara, né? Qual que é o papel da pessoa branca em relação ao racismo no Brasil? A gente está falando muito da nossa reação como negro, né? Mas e a pessoa branca que está nos acompanhando, nos assistindo? O que a branca brasileira tem a dizer sobre o racismo? Ele pode ser um militante contra o racismo, Eugênia? Pode e deve. Eu penso que a maior mote, hoje que a gente está discutindo, que eu quero até orientar um mestrado ou um doutorado, é falar da meritocracia de ser branco nesse país. É a pessoa compreender que ela ser branca, ela ter um filho branco, ela não vai passar pelo que pessoas negras passam. I'm William George Bailey Jones. I'm 13 years old and I have nothing to harm you. That's good, baby. You always have to show the police where your hands are and always say what you're doing before you do it. Be in control of your emotions. Be polite and respectful. Yeah, don't fight back. Don't talk back. Do not make any sudden movements. Remember, your only goal is to get home safely. If you get detained, don't sign anything or write anything. Wait for a parent before you talk. And if your white friends are saying things or mouthing off, know that you can't go climbing through windows, play with toy guns, throw rocks, and you cannot ever run away from them, no matter how afraid you are. Never, never, never run. Everything that we're saying to you, we're saying because we want you to come home again.
We want you to grow up to be anything and everything that you want to be. Do you hear me? You are amazing. You are perfect. And we want you to stay that way. O filho não vai ser parado pela polícia, ele não vai levar um tiro por qualquer motivo, ele não vai ser impedido de entrar num shopping, num banco. Então, as pessoas brancas têm que compreender que ser branco nesse país é mérito. Você nascer branco, porque você não vai enfrentar o que as pessoas... É um privilégio, é um privilégio. Nascer branco, você não vai enfrentar o que as pessoas negras enfrentam desde quando se entendem por negras. Assim, a gente está falando, não é questão social somente. Eu tenho uma colega, inclusive, que a menina está com problema, estuda numa escola top aqui em Campo Grande, mas a menina está sofrendo bullying, que eles falam que é bullying, mas não é bullying, é racismo. Uma criança pequena que fica isolada das outras crianças e a direção da escola fala que isso não é nada demais. Então, para nós, eu gosto muito dos estudos do antirracismo e a própria Petronilha colocou nas diretrizes que educar para a igualdade racial, para as relações raciais, é uma tarefa de todos e todas. Né? E não dá para a gente lutar contra o racismo no Brasil se não for com a participação das pessoas brancas. Então, a luta antirracista nesse país tem que ser com as pessoas brancas e elas tendo esse olhar descolonial que a gente fala. Quando ela estiver num outback da vida, num qualquer um outro espaço de um pouco mais que depende de uma renda, algo para você ocupar, é só olhar e verificar se tem pessoas negras onde ela está. Os espaços que ela frequenta, tem pessoas negras? Não estou dizendo só em Campo Grande, mas, por exemplo, quando você vai para Salvador, quando você vai para o Rio de Janeiro, onde você vê os negros e negras? Você vê negro no avião, você vê negra te atendendo ali, os comissários. Né? Eugênia, rapidamente, nosso tempo está quase esgotando, mas eu tenho que tocar em dois assuntos com você, senão eu não vou ficar... Vamos lá. Cotas raciais. As pessoas desconfiavam das cotas e a gente sabe que cota é um sucesso. Conta rapidamente a sua experiência como professora universitária do papel das cotas. Se você puder resumir em um minutinho. Um minuto. Bom, as cotas raciais proporcionaram o acesso de pretos e pardos à universidade, principalmente num espaço que historicamente foi negada a presença deles. E o que é mais importante, proporcionaram que eles competissem em pé de igualdade com quem veio de escola pública, porque cota racial não é só para preto e pardo concorre com indígena, deficiente e escola pública, não é 50% para preto e pardo. E o acesso dessas pessoas nos cursos onde elas não chegavam, medicina, por exemplo, direito, nutrição, engenharia. A gente precisa ter médicos pretos, direito, a gente precisa ter no judiciário pretos, né, negros, em nível estadual, nos TJ da vida, nos superiores, né, tribunais, para que realmente, junto conosco, consigam cada vez mais reduzir o racismo nesse país, minimizar, ao menos, e promover políticas de promoção da igualdade racial. E para fechar, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, essa ideia que Zumbi vive, explica para quem está nos acompanhando a importância da consciência negra. Afinal, o que é consciência negra, Eugênia? A consciência negra, marcada no 20 de novembro, devido à sua lei, né, a Lei 10.639 de 2003, que Ben-Hur instruiu, juntamente com a Esther Grossi, insere o 20 de novembro e, na verdade, o 20 de novembro para nós é um deslocamento do 13 de maio. Para nós, negros e negras, a única referência que a gente tinha do nosso pertencimento eram os escravos negros nos navios negreiros e apanhando, né, dos feitores ou sendo caçado pelos capitães do mato. Para nós, a Princesa Isabel, elogiada no 13 de maio, esse deslocamento vem para a história do Zumbi dos Palmares, que é o que representa essa personalidade dele, né, esse personagem no sentido de que lutou, né, teve a liberdade levando seus irmãos para os quilombos. Então, o que representa para nós a consciência negra é todos na sociedade brasileira terem a consciência de que a desigualdade racial existe, o racismo existe, o preconceito existe, o racismo é estrutural e estruturante e que juntos a gente precisa
não só no mês, mas existe o mês, a gente enfatiza, ouvir mais palestras, compreender mais e juntos promoverem a igualdade racial nesse país. Tá certo, quero agradecer imensamente essa figura. Estou aqui encantado, aqui, aprendendo, ouvindo essa vibração, essa capacidade de colocar as coisas. E agradecer também a sua audiência, agradecer o pessoal aqui da comunicação da Assembleia, que é tão profissional, trata a gente tão bem e propicia que a gente faça programa como Sextou. Então fica aí o desafio para você, no mês da consciência negra, não ser racista, ser antirracista, educar seus filhos, nos educarmos. Nenhum tipo de preconceito contra paraguaio, boliviano, judeu, branco, enfim, a consciência negra, essa consciência que nós somos irmãos e irmãs. Eugênia, obrigado, um axé. Eu que agradeço, axé para você Axé, também. axé. Muito obrigada, Sextou na Assembleia. gente. Sextou.